Vamos lá, galera, para finalizar agora com os cálculos, a soma algébrica agora. Então, para a gente calcular algebricamente o tamanho do vetor, eu separei aqui em 4 casos. Então, primeiro caso, vetores com mesma direção e mesmo sentido. Segundo caso, mesma direção em sentidos contrários. Depois, direções perpendiculares e depois um ângulo qualquer. Esse aqui é o geralzão, tá? Já deixei até um desenho meio que pronto ali, que ele é um pouquinho mais complicado, mas também nada de outro mundo. Vamos lá. Então, primeiro, mesma direção e mesmo sentido. Vamos pensar de novo no deslocamento, né? Deslocamento A, deslocamento B. Se você anda A para a direita na mesma direção, né? E no mesmo sentido, você anda A de novo, ou A e depois B, né? Quanto que você andou no total? Você andou no total A mais B. Em todos os exemplos, eu vou usar um A de 3 unidades e um B de 4 unidades. Quando a gente não desenha flechinha, é porque a gente está falando do tamanho do vetor, tá? Então, qual que seria o tamanho do vetor soma? Ó, eu vou desenhar o vetor soma aqui embaixo, só para ficar claro para a gente. Ó. É como se a gente tivesse saído desse ponto e vindo para esse, ou saindo desse e vindo para esse. Só desenhei abaixo para ser paralelo ali, para não desenhar em cima, não ficar poluído o desenho. Mas veja, esse vai ser o meu vetor S. Então, no caso onde eu tenho a mesma direção e mesmo sentido, não é só somar os módulos? Então, a soma de vetores vira a soma de módulos também. Então, nesse caso, a soma ela vai ser A mais B. Então, o módulo da soma, o tamanho do vetor soma, vai ser o tamanho do A mais o tamanho do B. Que, nesse caso, vai ser 3 mais 4. Então, 3 mais 4 vai dar, então, 7 unidades. Então, esse vetor S aqui, se esse tem 3 e esse tem 4, vai totalizar, então, 7 unidades. Moleza. Agora vamos para o caso de mesma direção, só que em vez de um ir para a direita e o outro ir para a direita de novo, um vai para a direita e depois o outro vai para a esquerda. Dei até uma dançadinha aqui, ó. Vamos lá. Então pego o A aqui, desenho ele para a direita, vou desenhar o B. Como é que eu desenho o B? Usando a regra do polígono, boto a bundinha do B aqui, cabecinha vai vir para cá, não vai? Vou desenhar ele de vermelho aqui bem por cima, ó. Tá vendo? Então esse vai ser o B. Então o B está de vermelho e o A está de roxo aí por cima. Vou desenhar o A de novo para você enxergar. Ó. O A está aqui, beleza? Então está um em cima do outro. Você saiu daqui e chegou aqui. Então esse aqui vai ser o meu vetor S. Ó. Esse aqui vai ser o meu vetor soma. Percebe que daqui até aqui eu tenho 3. Daqui até aqui eu tenho 4. Então, logo daqui até aqui, que é o tamanho do soma, eu vou ter 4 menos 3, que vai dar, então, 1. Ou seja, aqui a soma virou diferença, percebe? Então, o resultado de eu andar para a direita e depois andar para a esquerda uma outra quantidade, o quanto eu andei vai ser a diferença entre os módulos. Então, nesse caso, importante, o módulo da diferença, porque vetor, isso é importante, ó. O vetor ele não tem módulo negativo, é impossível. Ok? Se você fez um cálculo de módulo de vetor e deu negativo, sua conta está errada. Ficou claro isso? Então ele é sempre negativo. Por isso que a gente vai escrever aqui, ó. Nesse caso, a soma ela é o módulo de A menos B. Tá bom? Então o módulo ele ignora o sinal, certo? Então nesse caso vai ser o módulo de 3 menos 4. 3 menos 4 não é menos 1? Então isso aqui é o módulo de menos 1. E quanto que é o módulo de menos 1? 1. Então nesse caso aqui, nesse exemplo, o deslocamento total, vamos falar assim, né? O vetor resultante, o vetor soma, ele tem uma unidade. Onde o B tem 4 e o A tem 3. Viu só que moleza? Então esses dois casos aqui, melzinho na chupeta, é só subtrair, faz o maior menos o menor, que daí você não vai precisar se preocupar com o módulo. Então 4 menos 3 é 1, pronto, já saiu a resposta, tá? Então vamos aqui agora para o caso de direções perpendiculares. Então eu já deixei desenhadinho aqui, o A indo para a direita e o B indo para cima, na vertical. Então eu tenho direções perpendiculares, ó, o ângulo de 90 graus aqui, ó. Se eu utilizar a regra do polígono, certo? Como a gente viu na parte 2, vou sair desse ponto, vou vir para esse, eu vou ter esse vetor. Bom, o que eu faço aqui agora? Eu vou calcular utilizando o teorema de Pitágoras, ok? Então eu vou ter que hipotenusa ao quadrado
é a soma dos catetos ao quadrado. Perdão, a soma do quadrado dos catetos. Qual que é a diferença entre a soma dos quadrados dos catetos e a soma dos catetos ao quadrado? Pense nisso. Bom, continuando, que mistério, hein? S ao quadrado, então vai ser A ao quadrado, o A é 3, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Esse aqui é o triângulo pitagórico, né? Então eu já sei que isso aqui vai dar 9 mais 16. S ao quadrado é 25. Então S é raiz, mais ou menos raiz de 25. Só que como é módulo de vetor, sempre positivo. Então posso ignorar o negativo, né? Raiz de 25. Então meu S ele vale 5 unidades. Olha só. Qual que é a formulazinha que eu vou utilizar então? Teorema de Pitágoras. S ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado. Se você quiser uma fórmula mais direta, né? Você pode até escrever assim. Você pode escrever que o S ele é raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Ok? Então fica a seu gosto aí qual fórmula utilizar. E lembre-se, só no caso onde eu tenho vetores perpendiculares. Então vamos pensar no deslocamento de novo, só para fechar essa ideia. Desloquei 3 metros para cá, depois desloquei 4 metros para cima. Qual foi o resultado? O resultado foi eu ter deslocado aqui 5 metros nessa direção, que não é nem a vertical nem a horizontal, uma direção diagonal. Fechou? Então tá fácil. Melzinho na chupeta. Agora vamos encarar esse cara e vamos fazer ele ficar simples também. Então eu tenho aqui dois vetores, A e B, já deixei indicadinho, bonitinho, lembrando que o A tem 3 e o B tem 4 unidades. E eu coloquei um ângulo θ qualquer. Então esse θ é qualquer, tá? Então ele pode ser 30, pode ser 40, pode ser 55, pode ser 60, pode ser qualquer. Inclusive pode ser 90, inclusive pode ser 0, inclusive pode ser 180. Como assim, professor? Ó, esse ângulo ele é sempre o ângulo entre os vetores. Então vou até usar os canetões para ficar mais fácil de você entender. Ó. Imagina que a ponta aqui é a cabeça, aqui é a bunda. Cabeça, bunda. Como é que eu vejo o ângulo entre os vetores? Eu tenho que colocar bunda com bunda, tá bom? Então, ó, se eu juntei aqui bunda com bunda, esse aqui é o ângulo entre esses dois vetores, tá bom? Ah, mas um tá assim, outro tá assim. Beleza, então você pega o vetor verde ou vermelho, transporta ele para ficar bunda com bunda. Ou você faz isso aqui também, tá vendo? Esse ângulo aqui que é o ângulo que eu quero, é o ângulo quando eu tenho bunda com bunda. É esse ângulo que é o θ da fórmula, tá bom? Então tá desenhado aqui. Percebe que é a posição da regra do paralelogramo? Então eu já apliquei a regra do paralelogramo. Ó. Tracei aqui a paralela, tracei aqui a paralela, fiz o S. Ok. Perceba agora que se eu pegar esse Azinho e jogar ele para cá, do outro lado, eu fecho um triângulo aqui que ele é assim, ó. Ele é exatamente, ou quase exatamente assim. S, B e A. E aqui, esse ângulo ele é 180 menos θ. Por que 180 menos θ? Ó, se θ é o ângulo entre o A e o B, conforme a gente definiu, bunda com bunda, né? Esse aqui é o ângulo θ. Beleza. Tem uma propriedade dos paralelogramos que fala que o ângulo adjacente, o ângulo logo ao lado, né? Ele sempre vai ser o suplementar dele. Então ele sempre é 180 menos aquele ângulo. Ok? Isso é uma propriedade de todo aí paralelogramo. Então beleza, se eu utilizar essa propriedade do paralelogramo, eu consigo redesenhar aqui, fica 180 menos θ. Então eu estou numa situação onde eu tenho A, tenho B e tenho um ângulo entre A e B. E eu estou num triângulo. Então eu posso aplicar aqui a tal da lei dos cossenos. Então se você não se lembra da lei dos cossenos, eu vou deixar algumas recomendações de aula. Se eu já gravei a aula de lei dos cossenos, vai ser a minha própria, tá? Mas eu acho que por enquanto eu não gravei. Então eu vou colocar aqui que você quer calcular S. Então quando que eu aplico a lei dos cossenos? Eu tenho dois lados e um ângulo. Beleza? Então dois lados e um ângulo. Esse ângulo tem que ser o ângulo entre os dois lados que você tem, tá? Para eu poder calcular. Ok, fiz isso, vou aplicar. Qual que é a lei dos cossenos? Ela é o seguinte, ela vai falar que S ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB
vezes o cosseno do ângulo entre eles. Qual que é o ângulo entre eles? 180 menos θ. Vai faltar espaço aqui. Vou colocar aqui embaixo. 180 cosseno de 180 menos θ. Beleza, essa é a lei dos cossenos. Mas vocês percebem que a fórmula da fórmula vetorial ela não é exatamente igual à lei dos cossenos, para quem já estudou ela. Percebe que tem uma diferença de sinal. E olha de onde que vem essa diferença de sinal. Daqui, ó. Qual que é o cosseno de 180 menos θ? Então, reveja um pouquinho de trigonometria e você vai perceber que o cosseno de 180 menos θ, olha aqui, θ aqui, θ aqui. O cosseno de 180 menos θ, ele vai ser menos o cosseno de θ, tá vendo? Ó? Cosseno de θ, cosseno de 180 menos θ. Então aqui positivo, para cá é negativo no cosseno, né? O cosseno aqui com sono deitado e o seno sem sono de pé. Então o cosseno ele vai ser menos o cosseno de θ. Esse menos, ó, vou escrever aqui, S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes cosseno de 180 menos θ é menos cosseno de θ. Pronto. Esse menos junta com esse menos fica mais. Chegou na fórmula. Então S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ. Maravilha. Se eu passar o S na raiz quadrada, eu pego justamente o positivo, né? Você pode escrever aqui raiz quadrada. Ok? Então, se eu te der o cosseno de θ, você tiver o A e o B, você consegue calcular o tamanho desse vetor através dessa formulazinha aqui. S ao quadrado igual a raizona do A ao quadrado mais B quadrado mais 2AB cosseno de θ. Como é que eu demonstro isso? Bom, aí você revê trigonometria para se lembrar como é que resolve, tá? Bom, pessoal, por enquanto é isso. A parte de vetores, então a parte de cinemática vetorial propriamente dita, a gente vai falar da velocidade vetorial, da aceleração vetorial, como é que a gente determina elas, e isso aí vai ficar já para uma aula da semana que vem. Beleza, então? Forte abraço para vocês, se cuidem, tchau, tchau.